Oi, tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando, sou professor da Escola de Química do UFRJ. Essa aula faz parte da disciplina EQS 749, Métodos Numéricos Aplicados, da pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Agora vamos aprender sobre ajustes exatos multivariados usando solução por sistemas lineares para obter os coeficientes do polinômio. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. O ajuste de dados usando um polinômio univariado representa uma aproximação na relação entre os dados discretos de x e fx apenas. Mas em muitas situações, o problema envolve mais de uma variável. Por exemplo, o reator químico, que depende não só da concentração de entrada, mas da temperatura e pressão no tanque. Ou seja, a função passa a ser multivariada, depender de várias variáveis. Ao longo das aulas, vou apresentar a vocês duas metodologias para obter o polinômio multivariado: a aproximação sucessiva de polinômios univariados e o ajuste direto multivariado. O primeiro parte do ajuste univariado para cada uma das variáveis do problema, realizada uma a uma e sequencialmente. O ajuste direto multivariado monta um sistema linear completo com todas as variáveis do problema e resolve. Em todos os casos, eu vou focar na interpolação para obter um resultado intermediário a dois pontos no conjunto de dados discretos. É importante então lembrar que a minha nomenclatura ela vai fazer uso de z como minha variável de interesse e eu vou usar x, y, w como as variáveis as variáveis do problema, do problema multivariado. Ok, então vamos começar vendo a aproximação sucessiva. Para entender a metodologia, vamos considerar um problema bivariado apenas, ou seja, z é igual a f de xy, com os dados tabelados, como mostrado aqui embaixo no slide. Então, esses aqui vão ser os meus dados tabelados. E o meu objetivo é interpolar os dados para obter um tal de z estrela, que ele vai estar em alguma região intermediária chamada x estrela, y estrela, nessa tabela. Note, então, que x estrela e y estrela são conhecidos e eles podem sim ser usados para obter o z estrela. Vou mostrar para você na tabela a ideia geral disso. Então, imagine que, e olha que eu vou inventar aqui agora, eu não tinha pensado dessa maneira, mas digamos que eu tenho um valor x estrela, que está por aqui, entre x3 e x4, e o y estrela, ele está por aqui, entre y1 e y2. Então, o valor que eu quero obter interpolado, ele deve estar nessa região. Então, o y estrela está por aqui. Tá? E a proposta da aproximação sucessiva é calcular vários polinômios univariados sucessivamente. Por exemplo, para cada linha da tabela, a gente pode calcular um polinômio, ou seja, referente a um valor de y diferente e dependente de x. Vou escrever aqui para te mostrar melhor. Agora deixa eu apagar isso para não confundir vocês. Eu vou trazer para esse cantinho aqui o slide, mas para cada linha, na linha 1, por exemplo, eu vou querer montar um polinômio f de x usando o valor de y1. E isso daqui vai ser um ajuste polinômio indo de j igual a 0 até o número de pontos que eu tenho, a j xj, x elevado a j. E eu vou colocar aqui um sobrescrito, não é que seja elevado não, tá? É só para diferenciar o polinômio na primeira linha e o polinômio aplicado
a segunda linha. Note então que a gente consegue ajustar 4 polinômios com essa tabela que está apresentada aqui. Vai ser um A, 2J, XJ. Então, qual é a grande jogada aqui? Tá? Utilizar, montar polinômios para cada uma das linhas da tabela e com esses 4 polinômios a gente vai utilizar o valor de x estrela que é conhecido, que é dado pelo problema e montar uma nova tabela. Então, no fundo, fazer uma interpolação para cada um dos 4 polinômios em x estrela, para todos eles. E isso, portanto, vai levar a um novo conjunto de dados. E desse novo conjunto de dados, a gente pode fazer uma nova interpolação. Então, a partir desse conjunto, a gente faz mais uma interpolação agora, avaliando y1 em relação a z1 estrela, y2 a z2 estrela, y3 a z3 estrela, e assim por diante. E depois disso, depois que montar esse novo polinômio, agora aqui eu vou ter um polinômio diferente, eu vou ter um polinômio em que eu já utilizei o f de x estrela para diferentes valores de y. Vai ser aí um somatório j igual a 0 até n de 1 a j, y elevado a j. E uma vez tendo obtido esse polinômio, aí a gente pega e utiliza o valor de y estrela aqui nele. E aí a gente consegue obter o valor final de z estrela, tanto para x estrela quanto para y estrela. Explicar dessa maneira é um pouco mais complicado. Tá? Então, para deixar bem claro para você, eu vou querer resolver, montar toda essa estrutura com um exemplo. Então, considere o caso de dados de entalpia tabelados em função de temperatura e de pressão. Então, o meu objetivo é obter o valor da entalpia em uma temperatura estrela intermediária, pode perceber que ela é intermediária a 1000 e 1200 graus Fahrenheit, e a uma pressão estrela de 1225 psia, que você pode perceber que está intermediário aqui a 1200 e 1250 psia. Então esse é o objetivo. Tá? E para isso a gente vai montar um polinômio. Eu já digo para vocês de antemão o valor que efetivamente isso daí vai dar, para que depois a gente possa conferir. Então eu já sei, já fiz de antemão, e na verdade já peguei o valor experimental da entalpia nesse ponto, e ele vai dar 1556 BTU por libra-massa. Ok, então vamos lá. Eu vou querer montar um polinômio com a maior ordem possível e considerando que a gente vai fazer polinômios univariados, então primeiro vou montar 3 polinômios variando o valor de temperatura. Ou seja, para cada linha da tabela, a gente vai ter um polinômio. Então, olha só, isso daqui vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou colocar, olha, uma proposta de polinômio H para cada linha da tabela, variando a temperatura. E eu vou usar a maior ordem que é possível aqui para cada um desses polinômios univariados. Então, eu vou botar um H, pressão, temperatura, A, mais B, T, mais C, T ao quadrado, considerando que
A, B e C são os coeficientes do polinômio e a temperatura, enfim, é o que eu estou querendo variar aqui. Ok. Como é que isso daqui vai funcionar? Então, primeiro eu vou montar um sistema linear para montar o primeiro polinômio para uma das pressões. Tá? Então, eu vou pegar a primeira linha da tabela. Então, para primeira linha, eu vou botar P1, é igual a 1050 psia. O que eu sei? Para 1050 psia, quando a temperatura é 800, o valor da entalpia é esse daqui. Então, eu vou pegar e vou escrever a minha proposta do polinômio nessas condições. Vou escrever aqui embaixo, tá? A mais B multiplicado pela temperatura, 800, mais C multiplicado pela temperatura, ao quadrado, é igual ao valor da entalpia nesse ponto, 1380,4. Ok, agora eu vou fazer para a próxima temperatura. A mais B, próxima temperatura é 1000, mais C, 1000 ao quadrado, é igual ao valor de 1500,2. Repara aqui, ó, na tabela. E por fim, o último. A última coluna, 1200 mais C multiplicado por 1200 ao quadrado é igual a 1614,5. Note então que a gente tem aqui três incógnitas, A, B e C, três equações formando um sistema linear, e no final das contas eu vou ter um polinômio resolvendo o sistema linear. Aqui eu resolvi por eliminação gaussiana, com a pressão de 1150. Opa! Para uma temperatura qualquer, afinal de contas, a gente fez para essa faixa de temperatura de 800 a 1200. Esse cara daqui deu 846, 6,2, mais 0,72275 vezes a temperatura, menos, deixa eu ver nas minhas notas, me perdi. Já zero aqui. Menos 0,00006875. 6875. Temperatura ao quadrado. Então, no final das contas, a gente obteve esse polinômio, tá, para a primeira linha. E a gente vai repetir o polinômio e vai replicar o procedimento agora para a pressão sendo 1200 e para a pressão sendo 1250 psia. E eu não vou repetir, não vou colocar o procedimento completo. A única coisa que eu vou colocar para você aqui é o polinômio, os polinômios que vão ser obtidos depois desse resultado. Então, para liberar espaço aqui no meu slide, eu vou apagar essa parte de cima. E vou colocar aqui os outros polinômios. Então, eu tenho um polinômio para a pressão de 1200 psia, para uma temperatura qualquer, e deu 825,5 mais 0,75725 vezes a temperatura menos 0,0008375 T ao quadrado. E a entalpia
Dá 1250 psia para uma temperatura qualquer. Vai dar 823,6 mais 0,7535 5350T menos 0,00008 T ao quadrado. Ok, então eu tenho essas três equações. Tá? Eu vou dar nome a elas. Eu vou chamar equação 1, equação 2 e equação 3. E qual é o objetivo agora? Agora eu vou montar um polinômio, só que agora eu vou fazer para P. Tá? E o polinômio ele vai ser obtido já utilizando a minha temperatura interpolada, a minha temperatura objetivo, o que eu quero, para montar esse outro polinômio. Como vai ficar isso? Lembrando que eu tenho aqui as equações 1, 2 e 3, tá? Anota aí para não esquecer. Então, é o mesmo problema, tá? Só estou botando os dados de novo aqui para a gente não se perder. Então vamos fazer mais um polinômio. Agora vamos fazer um polinômio para P. Usando já o valor de T estrela. Então a minha proposta de polinômio vai ser essa daqui. Vai ser um H de P usando já o T estrela. E eu vou ter novos coeficientes, tá? Que eu não sei quais são. É a incógnita do meu problema. A mais B, P mais C multiplicado por P ao quadrado. E eu vou pegar e vou montar esse sistema agora para as diferentes pressões. Então, eu vou escrever aqui embaixo. A mais B com a primeira pressão, 1150, mais C, 1150 ao quadrado, igual ao valor desse cara daqui. Tá? Eu vou escrever qual é o valor e depois eu explico o porquê que deu isso. 1,558,04. Como é que foi que eu obtive isso? Para essa pressão aqui, eu fui na equação 1, que é justamente aplicada para essa pressão. Para essa pressão. E usei o valor de T estrela. Isso daqui vai me dar um valor, e esse valor é esse cara. Então, eu consigo montar mais um polinômio. Se eu fizer isso para os outros polinômios que a gente obteve anteriormente. 1.200 mais C 1.200 ao quadrado é igual, e aí usando no segundo polinômio, na equação 2, o valor de T estrela, deu isso daqui, 1557,14. E na terceira equação, na terceira linha, 1250 mais C 1250 ao quadrado é igual a 1555,65. Isso daqui, três incógnitas, três equações, então eu vou chegar e vou resolver o sistema linear. Tá? Resolvendo o sistema. Opa! Então, resolvendo o sistema. Isso aqui vai me dar, então, um H de uma pressão qualquer, avaliado em T estrela, que vai ser 14,1619. 19 não, 59, desculpe.
Para gravitar aqui. 59 mais 0,2518. Ai, caramba. 58, 125, 125p menos 0,0001175. 1175p ao quadrado. Como é que eu consigo resolver o problema agora? Nessa expressão que está aqui embaixo, a gente utiliza o valor de p estrela e no final das contas eu consigo obter então o polinômio avaliado tanto em p estrela quanto t estrela e o resultado disso deu 1556 PTU por libra-massa. Comparando o valor que a gente estava esperando, 1556 BTU por libra-massa. Perfeito. Então, essa daqui é a ideia geral das aproximações sucessivas. O interessante aqui é manter a simplicidade do ajuste univariado. Mas esse processo tem que ser realizado várias vezes e pode afetar o custo computacional. Outro ponto que é bom ressaltar é que no final da metodologia você acaba trabalhando com um número bastante elevado de polinômios, ao invés de usar um único polinômio geral. Então, para mudar esse conceito, a gente vai dar uma olhada agora em como é o ajuste multivariado direto. Então, a proposta aqui é montar agora um único polinômio geral, incluindo, se necessário, efeitos cruzados na proposta do polinômio e também efeitos não lineares. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. O polinômio que está proposto aqui, para um caso bivariado, ele tem uma característica linear em uma parcela dele. Então, nessa região aqui, ele tem uma característica linear, mas ele começa a ter efeitos não lineares também, quadráticos, e os efeitos cruzados. Então, eu tenho aqui um efeito não linear cruzado entre como a variável x é afetada pela variável y, então esse efeito acaba entrando aqui. E eu tenho também, então, os efeitos quadráticos. Tá? E eu posso ter maior ordem também, os efeitos cúbicos e assim por diante. Note que tudo vai depender do comportamento da curva não, dos dados e o que você quer. Tá? A única coisa que a gente tem que lembrar é que o número de coeficientes ele tem que ser igual ao número de pontos disponíveis. Então essa daí é a jogada que a gente tem que respeitar. A ordem do polinômio, ela então vai depender do número de pontos, né, que você vai ter disponível para o ajuste direto. Lembrando, né, que o número de coeficientes tem que ser igual ao número de pontos discretos para a solução do sistema linear gerado. Tá? Então, cuidado com isso. E o outro cuidado que tem que tomar é o problema de aparecerem sistemas mal condicionados quando o ajuste é de alta ordem. Isso daí já acontecia no ajuste de polinômios para casos univariados e se repete aqui. Tá? Então, essa daí são as recomendações. O lado mais legal, mais interessante disso daqui é que você tem um único polinômio que pode ser usado para todo o conjunto de dados xy aqui no caso desse polinômio bivariado. Mas para entender melhor a metodologia, vamos a um exemplo. Na verdade, é o mesmo exemplo do caso anterior, mas eu limitei os dados de entalpia para uma faixa menor de temperatura e pressão. O motivo foi apenas didático, só para poder diminuir um monte de coisa que eu preciso escrever aqui.
Então, seguindo o mesmo princípio anterior, vamos interpolar os dados de entalpia para a temperatura de 1.100 graus Fahrenheit e a pressão de 1.225 psi. O valor a ser encontrado é o mesmo do caso anterior, 1.556 BTU por libra-massa. E eu vou tentar montar aqui a estrutura completa usando todos os pontos. E considerando então os 4 pontos de entalpia na tabela, o polinômio de maior ordem possível deve ter 4 coeficientes. Então eu montei essa proposta de polinômio que é possível de ser obtido para montar o sistema linear. Então eu vou pegar aqui e vou montar o sistema linear para ser resolvido. Então, para cada uma das entalpias que você está vendo na tabela, é uma equação. Então, vamos lá. Eu vou ter 1499,0 vai ser igual a 0 mais A1, avaliado em que temperatura? 1000, mais A2, avaliado a que pressão? 1200, mais A3, avaliado no produto entre essas pressão e temperatura. 1000 vezes 1200. Isso daí, uma linha. Vou para a próxima linha. 1613,6. Note então que eu estou nessa linha aqui. Nesse ponto, na realidade. Então vai ser A0 mais A1 a 1200 de temperatura, A2 a 1200 de pressão e mais A3 a 1200 vezes 1200. Na linha seguinte da tabela, vamos usar 1497,1 é igual a 0 mais A1 vezes 1000, A2 vezes 1250, mais A3 vezes 1250. E o último ponto, 1612,6 igual a 0 mais A1 a 1200 mais A2 a 1250 mais A3 1200 vezes 1250. Isso daqui forma então o meu sistema 4x4, 4 incógnitas, 4 equações, e como resultado eu tenho então os coeficientes A0, A1, A2 e A3. Beleza. Para esse problema eu utilizei a eliminação gaussiana para resolver o sistema linear. E uma vez tendo esses coeficientes, eu consigo substituir diretamente aqui no polinômio e, como resultado dessa interpolação, eu substituí no polinômio os valores da temperatura estrela e da pressão estrela, e o que eu obtive aqui foi um resultado da entalpia, usando então esses coeficientes, que o H em T estrela e P estrela deu 1555,6 BTU por libra-massa. Um pouquinho diferente, um pouquinho pior do que o ajuste direto anterior. Mas note que isso daqui está até dentro do que se pode esperar para o problema, tá? Porque
Depende muito da ordem, né, da quantidade, da precisão utilizada nos cálculos. Tá? Então, eu não tive uma precisão muito alta, casas decimais para poder calcular, né? Então, acaba que esse tipo de comportamento é natural. Bem, eu espero que você tenha gostado da aula e dos ajustes exatos multivariados. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre os ajustes aproximados. E se gostou dessa aula, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima.